Bom, hoje nós vamos apresentar um trabalho referente aos alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, a principal questão seria o porquê de limitar o consumo desses alimentos. A maioria desses alimentos, eles são fabricados a partir da modificação dos alimentos in natura, que são como eles são encontrados na natureza. Eles podem ser minimamente processados ou ultraprocessados. O objetivo desse processamento é conservar, às vezes melhor o alimento, como em preparações que levem açúcar ou sal, ou também para modificar as características sensoriais, transformando esse produto matriz em outros produtos. Como, por exemplo, a gente tem as carnes salgadas, que seria também, nesse caso, a conservação, né? Por conta da quantidade de sal, os peixes enlatados, hortaliças, leguminosas, na forma de picles, que a gente conhece mais no mercado, frutas em calda, que também poderia enquadrar as geleias, também seriam mais ou menos isso, e no caso das farinhas, na forma de pão. A gente recebe, né, orientação também através do guia alimentar para limitar o consumo por conta de não ser alimentos tão naturais, assim, não serem a forma como a gente encontra na natureza. Também a recomendação de utilizar em preparações ou em refeições baseados em alimentos in natura e minimamente processados, como, por exemplo, um pão com uma salada fria, algum tipo de alimento assim, um lanche natural, sendo que seria somente o pão, né, dentro desse conceito de processado. Geralmente, principalmente os ultraprocessados, eles são alimentos mais calóricos, e a gente sabe que não é o tão necessário, porque geralmente esses alimentos tão calóricos, eles não são tão ricos em densidade nutricional, o que pode acarretar são aumento de doenças crônicas, e quando esses nutrientes são consumidos em excesso, eles podem ser prejudiciais à saúde, não somente com doenças crônicas, né, mas também como obesidade e outros fatores. Moderação é uma palavra-chave para uma alimentação saudável. Óleos, gorduras, sal e açúcar são usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Se eles forem utilizados em pequenas quantidades para preparar refeições com base em alimentos in natura ou minimamente processados, eles são grandes aliados para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem perder o que há de melhor nos alimentos. Mas atenção, nada de exageros. Use-os com moderação. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos cujo consumo exagerado pode ser prejudicial à saúde. O uso exagerado de sal e gordura saturada aumenta o risco de doenças do coração. Açúcar demais aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e outras doenças crônicas. Também é preciso moderar no consumo dos alimentos processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para que durem mais. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados enchem de sal, açúcar e gordura alimentos in natura. Assim, eles se transformam em versões menos saudáveis do alimento fresco. Eles não são proibidos, mas é melhor limitar o uso de alimentos processados a pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Descubra outras dicas no Guia Alimentar para a População Brasileira.
um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. Bom, acredito que esse vídeo ele tenha sido bastante explicativo, né, com referência às quantidades que a gente deve usar, que realmente não tem problemas grandes você utilizar para realçar sabor, como, por exemplo, o sal, mas que a gente sabe que isso em excesso pode ser prejudicial. Referente aos produtos ultraprocessados, as formulações industriais, elas contêm substâncias sintetizadas em laboratórios e também tem uma concentração muito grande de aditivos, que geralmente eles transformam até mesmo o alimento in natura do ultraprocessado. Por exemplo, alguns iogurtes de determinada fruta, você praticamente, após esse processo, não tem quase nada do alimento de origem. Então, ele transforma, além de transformar, ele pode também dar origem a um novo tipo de produto alimentício, com base no alimento in natura. Como, por exemplo, os embutidos, que a gente sabe que são a partir das carnes, né? E alguns embutidos até mesmo não tem nem o gosto mais da carne como a gente conhece. Os biscoitos, tanto doce quanto salgado, salgadinhos de pacote, guloseimas, fast food e refrigerante, por exemplo. E a gente deve limitar o consumo de ultraprocessados porque eles são nutricionalmente pobres. Então, provavelmente a pessoa ela pode estar o dia todo consumindo alimentos, né, de origem ultraprocessados e ao mesmo tempo as calorias serão supridas, né, na verdade até em excesso, mas os nutrientes que ela vai ter ingerido serão bem poucos. E eles também não trazem a sensação de saciedade que a gente tem através dos alimentos in natura. Então, o dia todo você vai passar comendo e você não vai se sentir saciado. E querendo ou não, automaticamente, uma pessoa que leva, né, esse ritmo de comer sempre alimentos muito ultraprocessados, elas vão continuar comendo mais ainda por conta dessa sinalização de fome. A composição nutricional, geralmente, eles são muito cheios de gordura, né, como o vídeo mostrou, açúcar, sal, além dos outros aditivos que são prejudiciais à nossa saúde. E além de tudo isso, eles elevam o risco de doenças crônicas, como hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, diabetes e entre outras doenças, geralmente de desordem metabólica relacionada a esse tipo de alimento. Também a parte de colesterol por conta do tanto de gordura que esses alimentos têm. E a produção desses alimentos, hoje em dia, elas têm um impacto muito grande e negativo na nossa vida como um todo. A gente sabe que, culturalmente, muitos alimentos, eles são até mesmo esquecidos ou não consumidos e substituídos por alimentos empacotados. Esses pacotes, infelizmente, a gente sabe que favorecem, né, a parte de poluição ambiental, porque infelizmente nem todo lugar e nem todo mundo é conscientizado a jogar bem o lixo e esse tipo de coisa. Além de também a vida social da pessoa ela fica um pouco mais comprometida, porque esse tipo de alimento as pessoas elas não se sentam na mesa para comer, nem nada do tipo. Geralmente são alimentos que a pessoa ela come sozinha ou dirigindo ou trabalhando. Afeta até mesmo essa área da nossa vida. E é para diferenciar, para ficar mais claro, do processado para o ultraprocessado, né? O processado, ele contém uma lista de ingrediente menor. Então, quando você for ler, geralmente o ingrediente que está em primeiro é o que tem mais para o que tem menos. E nos processados, ou minimamente processados, a gente ainda conhece alguns dos nomes, não são tão difíceis. Agora, os alimentos ultraprocessados, geralmente eles têm uma lista um pouco maior, são com muitos
aditivos que a gente não conhece, muitos corantes, conservantes, e isso acaba aumentando mais a lista e tornando esse alimento pior. Agora, um outro vídeo do Ministério da Saúde referente a isso. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes. Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares, e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável. Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. Olá, eu me chamo Luana Rocha e vou dar continuidade aos nossos estudos acerca dos alimentos processados e ultraprocessados aqui com vocês. E é interessante, gente, a gente sempre diferenciar, né, o que é o alimento, né? Observando essa imagem, vocês podem ver que a gente tem o milho in natura, a espiga de milho, né, que seria o alimento. E do lado um produto ultraprocessado que se diz, né, alega que é feito de milho para tentar passar uma impressão mais saudável aí para o consumidor.
Quando se observar aí a lista de ingredientes, a gente vai poder observar que ele já não tem praticamente nada do milho in natura mesmo aí na sua composição, né? Que ele é um alimento realmente ultraprocessado. E aí, nesse sentido, a gente também traz aí a nomenclatura do produto alimentício, né? O produto alimentício geralmente Cá, pode passar o slide, por favor? Obrigada. O produto alimentício, ele já vai ser aí o que a gente a nomenclatura que a gente gosta de utilizar, né, para os produtos ultraprocessados, né? Porque eles não seriam nem o alimento em si, né? Quando a gente fala de certos produtos alimentícios, eles já foram tão modificados pela indústria que a gente usa essa nomenclatura. De acordo com a imagem, né, vocês podem ver aí uma carne, né, in natura, e uma salsicha, que já seria um produto alimentício e não um alimento em si, né? E nesse sentido, a gente tem aí a presença, né, de aditivos alimentares exacerbados, não é? O que seriam esses aditivos, né? Rapidamente eles vão aí, né, estar realçando o sabor, né, qualidades organolépticas do produto alimentício, e aí eles vão ser acidulantes, né, antiumectantes, antioxidantes, enfim, conservantes, corantes, edulcorantes, espessantes, estabilizantes, flavorizantes, umectantes. Pessoal, é uma lista enorme de aditivos que podem ser utilizados aí nesses produtos processados, principalmente, né, nos ultraprocessados. E geralmente com muitos nomes que as pessoas não conhecem, né? Vocês podem ver na imagem anterior, né? Tinham lá as siglas, né? Que as pessoas, às vezes, quando elas leem, elas não conseguem nem saber o que é aquilo que elas vão ingerir. Quais seriam, né, os piores? Né, a gente listou aqui para vocês alguns, né, o glutamato monossódico, né, presente aí no sal, corantes artificiais, sacarina, ciclamato, aspartame, acesulfame. Não existem, né, existem na verdade estudos, né, acerca desses aditivos, mas a gente não tem total certeza do impacto negativo que eles podem ter para a saúde, né, se consumidos de forma exagerada. Então, recomenda-se o consumo de fato moderado, né, de produtos alimentícios que contenham esses aditivos. E aí, só reforçando o que o próprio guia já tratou no vídeo, né, que a gente mostrou para vocês, ter cuidado com os alimentos diet, light, zero, fit, né, porque eles pregam aí ter um teor mais saudável, serem mais aceitáveis aí, e aí a indústria alimentícia estimula o consumo da população, né, desses produtos alimentícios que são, né, vazios, né, na sua grande maioria nutricionalmente, e ricos em aditivos, né, e não são interessantes. E o fit, né, que é até uma nomenclatura, e o zero, mais novos, né, e que não se tem nem tanto conhecimento, né? Não é tão definido o que eles seriam. O que é um alimento zero? É um alimento sem algum tipo de nutriente, né? Geralmente eles tiram aí o açúcar adicionado. E o FIT? O FIT, a indústria alimentícia criou esse nome para poder, né, denominar tudo que ela quer, que incentivar as pessoas a comprarem com a promessa de ser mais saudável, e a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Até o alimento que é saudável, ele deve ser consumido, né, dentro de uma certa quantidade, né? A gente fala muito quantidade e qualidade, né? A qualidade do que a gente consome é muitíssimo importante, mas a quantidade também. E existe um estímulo, né, do consumo exacerbado dos alimentos fit, quando muitas pessoas estão consumindo com uma promessa, às vezes até de um emagrecimento, que a gente não vai aqui se aprofundar nesse assunto, mas o consumo exagerado, ele sempre traz consequências, né, que não são interessantes. Então, é bom atentar para esses produtos alimentícios, né. E aí a gente listou também aqui alguns adoçantes naturais que a gente
que são mais interessantes, né, que também são mais estudados, e para serem consumidos e também estão presentes aí em muitos tipos de alimentos ultraprocessados, a gente listou estévia, talmatina, polióis, como eritritol, manitol, xilitol, tem o sorbitol também. E assim, eles são mais interessantes no quesito de uma menor quantidade, né, de calorias, né, por porção. Contudo, o consumo também sempre moderado, pessoal, porque eles têm um efeito, podem ter um efeito aí, né, laxativo. E aqui a gente também listou, né, para vocês alguns adoçantes artificiais que devem ser consumidos aqui mais uma vez com moderação, né, e que consumidos em excesso sim podem trazer problemas para a saúde, né, desordem de saúde. Então é interessante evitar o consumo, fazendo aí a troca por adoçantes naturais. Então a gente listou aqui sacarina, ciclamato, aspartame, acesulfame, sucralose, que estão aí bastante presentes aí no mercado, enfim. E aqui trouxemos, né, algumas diferenciações em relação a alimentos, né? Aqui seria um alimento processado e um alimento ultraprocessado, mas vocês podem notar a diferença, né, da quantidade de ingredientes de uma manteiga, né, creme de leite, né, essa nem sal tem, então não tem nem adição de sal. E do lado uma margarina que vocês podem ver que a lista de ingredientes ela é bem extensa, né, com nomes que a população em geral não vai saber o que são, né, de que se tratam, né, esses aditivos, esses ingredientes, com siglas, tudo que confunde, né, tudo que confunde o conhecimento, né, do consumidor. E o interessante é que seja cada vez e sempre o mais claro possível para que a pessoa saiba o que ela está consumindo, né. Aqui a gente tem só mais um exemplo, né, uma água com gás, desculpa, uma água com limão, né, que seria a água e o limão. 2 ingredientes, água gaseificada e o limão. E aqui já um produto, né, ultraprocessado, né, com diversos aditivos químicos, como a gente já falou aqui com vocês. Então, sempre interessante, na dúvida, vocês, como o próprio Guia Alimentar trata na sua íntegra aí no vídeo, procure sempre analisar, né, a quantidade de ingredientes que tem aí nessa lista. A gente sempre fala, quanto menos ingredientes, melhor. E aqui só mais uma comparação que achamos interessante. Olha só, como o produto ele pode ir se modificando, né, numa cadeia produtiva. Um alimento in natura, que é a espiga de milho, um processado, que é o milho em conserva, e já ultraprocessado, que é um salgadinho de milho, o abacaxi in natura, abacaxi em calda processado, suco em pó, né, que já é um ultraprocessado, que já não tem basicamente nada de abacaxi nesse suco em pó. Morango in natura, geleia de morango, que é um alimento processado, e o Danonin, que também já vai ser um alimento ultraprocessado. Então, vocês podem ver que o ultraprocessado ele está no final, né, dessa cadeia aí produtiva, já sofreu diversos processos químicos que modificaram aí propriedades organolépticas e nutricionais do alimento in natura. E aqui deixamos alguns recadinhos para vocês, né? Que talvez a gente devesse parar de se perguntar por que a comida saudável é tão cara e começar a se perguntar por que a comida processada ela é tão barata, né? É algo para a gente refletir, né? Existe às vezes uma inversão de valores, né, na concepção da grande maioria das pessoas, e não é a comida saudável, a comida, né, in natura, enfim, orgânicos até como exemplo, que são caros, é a comida processada e principalmente a ultraprocessada, que ela é muito barateada pela indústria alimentícia, né? E aqui a gente também propôs, né, para que vocês façam uma lista de não compras, né? A gente está acostumado a fazer lista de compras. Já pensou, para facilitar a sua vida, você já escolheu que você não vai comprar de jeito nenhum quando você for aí, né, fazer suas compras do mês ou da semana?
sempre, a dica que deixamos para vocês é sempre evite colocar na sua lista de compras, né, alimentos processados, principalmente os ultraprocessados, né, e coloque os processados sempre na sua lista de não compras. É uma boa dica aí para você ter um estilo de vida mais saudável. E aí a gente fala, né, que aqui os verdadeiros heróis, eles não têm rótulos e não vivem em caixinhas, né? Então aqui nas imagens você vê as frutas, enfim, na sua íntegra. É que as pessoas às vezes ficam na dúvida, né? O que é? Ai, mas será que esse alimento fit, ele é saudável? Ah, mas é fit. Ah, mas é zero. Se você tem alguma dúvida, escolha sempre o que não vem, né, embalado, empacotado, enlatado, embutido. Eles não vêm em embalagens, não vêm em caixinhas. E aí o recado aqui né, prefira os alimentos in natura, limite os processados e evite os ultraprocessados. Então, pessoal, aqui, né, finalizando, né, o nosso estudo, a gente tem todas as integrantes, né, do nosso trabalho, né, fizemos esse trabalho aqui para vocês em conjunto, a Caroline, né, Cola Santo, a Luana, que sou eu, a Gabriele Souza e a Eloene Pereira, né, na disciplina de extensão de práticas de nutrição, ministrada pela professora Bruna Baroni. Então, agradecemos a audiência de todos vocês e espero que tenhamos compartilhado um conteúdo de qualidade com vocês. Até a próxima!